Fala, Rádio Flux! Então, estamos aqui em Osasco, porque está acontecendo a Semana da Diversidade e Inclusão e tem alguns eventos espalhados pela cidade acontecendo. E eu fui convidado para fazer uma palestra sobre nanismo, sobre a dificuldade do nanismo na sociedade e também na questão artística, na questão, como eu sou ator, poeta e tudo mais, ligado muito à arte, me chamaram para falar dessa inclusão e dessa acessibilidade no mundo artístico. E cantor também, né? Cantor, ele insiste que eu sou cantor, cara. Eu não sou cantor profissional. Eu vi você cantando no Porcas Borboletas. Olha lá, Porcas me contrata, hashtag Porcas me contrata. Não, cantor também, a gente brinca, vai, de cantar. E aí a gente... Você sai no Quem Tem Boca Vai a Roma. No Quem Tem Boca Vai a Roma também, sempre ali no corinho e tal. E aí estamos aqui, essa tarde maravilhosa, falando um pouco sobre as dificuldades e como que é se impor para o mercado artístico, né? Não aceitar. É isso? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é um pouco complicado porque a visão ainda é meio deturpada, né? As pessoas acham que os anões são feitos para fazer comédia ou para fazer personagens escrachados, estereotipados. E aí, o que é oferecido são sempre as mesmas coisas, que eu já tô cansado de ver. Agora, eu me impus pro mercado, comecei a recusar esse tipo de trabalho e falei, não, eu quero ser admirado pelo meu talento. Eu nem gosto da palavra talento, mas pelo meu trabalho, antes da minha condição física. Então, comecei a me impor, recusar esse tipo de trabalho e tenho conseguido conquistar meu espaço. Fiz textos clássicos, Casa de Bonecas, que é um clássico da literatura, da dramaturgia, no teatro. Fiz novela, fiz 2 novelas. Agora Quais? Chiquititas e Cúmplices de um Resgate. E agora estamos aí, né? Trabalhando, Qual é esse fazendo... sucesso aí que você não consegue andar no shopping, Não todo consegue mundo quer? andar, as pessoas me reconhecem. Quer tirar foto. É foto a todo instante. Que novela que é essa? Foi Cúmplices de um Resgate e foi muito marcante pra mim, foi muito importante. O Porque personagem era? o personagem Nico, ele era um sapateiro. E era um personagem até que pequeno na trama. E aí ele começou a ganhar uma proporção grande e abordar temas sobre acessibilidade no vilarejo, sobre a inclusão. Acho que muito da minha postura como artista foi sendo refletida no personagem. Os autores começaram a escrever mais cenas nesse sentido e conseguiam atingir muita gente, né? A novela, ela atinge o público de todos os lugares do Brasil, é impressionante. Para onde eu vou, me reconhecem. E a novela já acabou faz mais de 6 meses e ainda me reconhecem na rua, no dia a dia e pedem para tirar foto, para conversar. Você falou que chegou na Ilha do Cardoso. Essa história é muito doida. Eu queria passar um Réveillon tranquilo. Falei, pra onde eu vou? Ilha do Cardoso, os meninos sempre vão pra lá, o Galo, o Dani Vi, todo mundo, a galera. O Dani Vi me chamou, eu falei, demorou, Ilha do Cardoso, vou ficar tranquilo. Desembarquei eu e Mumu no barco, Mumu. Mumu da Trupe Chá de Gol. Mumu da Trupe. Desembarcamos na ilha, as crianças já me olharam e correram pra dentro das casas contar para suas mães que o Nico estava na Ilha do Cardoso. E aí chegando lá, começou a tirar foto, um fala comigo, outro fala comigo. E teve uma situação engraçada, o Eduardo Fukushima, dançarino, artista também, tava comigo, a gente foi até a ponta da ilha. E aí teve um momento que passaram um rádio pra um dos moradores lá, pedindo para atravessar pro lado do Paraná, porque tinha umas crianças me esperando do outro lado. Souberam que eu tava na Ilha do Cardoso, passaram um rádio pedindo para eu ir lá visitá-lo só para tirar uma foto. Que legal. Aí a gente pegou o barquinho, atravessou. Carinho, né? Que carinho, um carinho imenso. Não, e eu cheguei no pier, assim, lá no lado do Parque do Paraná, né? E aí eu fui chegando, o pier tomado de criança e elas gritando, Nico, Nico. Cara, foi uma sensação absurda, assim. Eu falei, nossa, eu tava querendo me refugiar, querendo um pouco de tranquilidade, mas o carinho que eu recebi lá foi dos mais lindos e mais puros, assim, sabe? Um lugar tão isolado, tão tranquilo, e as pessoas me reconheceram, admirando o meu trabalho, foi muito bom. Como é que foi sair do anonimato, né? E Foi. de repente você percebe que você não pode passar no shopping, que as pessoas Foi um pouco assustador, cara. nos sabem quem primeiros você dias. é. As pessoas Ou sabem quem é o personagem. Exato. Foi meio assustador no início. No início, os primeiros dias, a primeira semana, eu achei meio estranho, assim. De repente, você sai na rua e as pessoas te conhecem. Pedem pra te tirar foto, pra parar, pra conversar e tudo mais. E foi um pouco assustador. Depois você vai se acostumando e tal, e aí você vê que é muito gostoso, é muito sincero o carinho que você recebe no dia a dia, né? E o olhar mudou, porque antes me olhavam na rua por eu ser diferente, por eu ser um anão. O olhar era um olhar de várias formas. Tinha um olhar de dó, um olhar de tiração de sarro. E agora não, era um olhar de carinho, de admiração.
Então o tipo de olhar e a maneira de abordar mudou bastante, assim, mudou completamente. A magia faz a televisão. A magia, a TV é um alcance incrível. E foi muito importante para os trabalhos que eu consegui futuros, né? Depois no teatro, em série de TV e outras coisas. Então a TV deu uma abertura até mesmo para abordar o tema e para eu conseguir continuar no meu caminho artístico sempre com dignidade. Então foi muito importante esse personagem para minha carreira. Você falou que a próxima novela do Valcir Carrasco vai falar sobre nanismo? Exato, a próxima novela do Valcir, a próxima novela das 9 da Globo, vai abordar uma questão sobre nanismo. Bem importante. Né? Muito importante, porque se a gente, no SBT, já conseguiu esse alcance incrível, numeroso, e conseguiu abordar um pouco ali sobre as questões das dificuldades, da acessibilidade, da inclusão, agora com uma novela da Globo falando sobre o assunto, vai atingir muito mais. E é isso que a gente precisa, atingir o maior número de pessoas com informação. E não da forma de humor, né, que a gente está acostumado a ver na TV, aqueles programas de chacota e tudo mais. Então agora a próxima novela das 9 vai abordar o tema de nanismo, uma amiga minha que está fazendo, a Juliana Caldas, uma artista incrível, que também sempre andou fora da curva, sempre conseguiu assim, fazer os personagens bacanas, recusando esse tipo de personagem estereotipado, e agora ela tá lá, vai representar a classe lá na novela das 9. Eu ouvi você falar também que você se recusou a ser artista de circo. Nada contra o circo. Não, mas sim de forma alguma. O tratamento, o papel que te cabe a um circo, né? De forma não alguma. Falar do circo como uma coisa pejorativa. Não quero ir pro circo. Não, até porque eu faço circo. Eu comecei como palhaço. Minha carreira artística começou como palhaço, visitando orfanatos e hospitais infantis. Então, e dali eu comecei a me despertar para o mundo artístico, assim, quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. E é um universo que eu amo muito, porque ele aborda todos os temas, ele aborda também todos os tipos de pessoa, tem de tudo no circo, né? E todo mundo faz um pouco de tudo. A grande questão é o papel do anão no circo, que é o que eu não aceito fazer. Então eu faço clown, eu faço palhaço, eu faço malabares, eu faço acrobacias de solo, e eu faço um espetáculo desde 2012 que eu tô com eles, que é um espetáculo de circo, como palhaço e tudo mais, mas sempre de uma forma digna, e não representando o anão como o cômico que vai entrar pra levar torta na cara e apanhar, sabe? Exatamente. Esse tipo de coisa. E ele é muito ligado também ao bobo da corte, né? Uma coisa medieval dos Ao reis. bobo da corte, medieval total. Essa característica que o nanismo tem ao longo do tempo se deve muito à história mundial, à história que o anão teve durante o mundo, durante sua trajetória. Porque antes eles eram vendidos como escravos, muitas sociedades matavam pessoas que nasceram com nanismo por achar que é uma aberração ou uma maldição. E aí tem o papel do bobo da corte na Idade Média. Tem no Egito Antigo o deus Bes, que era um deus com nanismo, que dizia que ele aparecia para alegrar as crianças, para divertir as crianças. Então sempre foi sendo carregado como essa figura cômica, como essa figura que era o palhacinho da turma, que era trágica, que morre também, né? Trágico. Não, isso porque eu nem falei da fase nazista, que eram utilizados como experimentos. Experimentos médicos eram utilizados principalmente em pessoas com nanismo e com síndrome de Down. Eles eram capturados no nazismo para serem experiências. Então, tem uma certa carga dramática na história e outra carga cômica. Então, quando não existe o comum, né? Não existe a igualdade. Ou você mata, ou tipo, deixa ele ser meu palhaço aqui, meu bobo da corte. E agora a gente está conseguindo conquistar essa igualdade, essa visão, né? E esse Game of Thrones fez sucesso mundial. Cara, eu ia alguma coisa do Tyrion, muito. Esse papel, ele é um ator fantástico. Ator fantástico, eu já acompanho a carreira dele há muitos anos. Ele é um cara incrível, que só obteve um certo sucesso com 29 anos, obteve tarde. Foi tarde que reconheceram o trabalho dele. E é um cara também que se impôs muito pro mercado, ele recusava esse tipo de personagem e tudo mais. E, sem dúvida alguma, a importância dele em Game of Thrones foi refletindo no mercado também e na forma dos personagens que eram apresentados pra gente. Até aqui no Brasil, acho que refletiu muito. Depois de Game of Thrones, começaram a enxergar eu de uma outra forma, pelo meu trabalho, claro, mas muito pelo que, olha, aquele cara pode fazer, então vamos ver se aqui também a gente dá um personagem digno, vamos ver se ele consegue também. Então eu acho que tá sendo um degrau de cada vez, mas foi muito importante esse sucesso absurdo de Game of Thrones, e é um cara que eu admiro muito, é meu ídolo maior, assim. Agora eu queria que você falasse um pouco da sua faceta poeta. Minha faceta poeta. Você tem um livro, né? Tem um livro. Minha faceta poeta começou junto com a
de ator, mas é que uma começou a tomar uma proporção um pouco maior, a outra ficou estagnada um tempo. Mas eu sou poeta desde os 15, eu me considero. Eu escrevia em um blog e deixava meio que no anonimato. E aí, um certo momento da minha vida começou a tomar uma proporção também, a poesia, e eu precisava extravasar isso. Comecei a ir em sarau, comecei a falar em alguns eventos. E fui convidado para lançar um livro pelo meu amigo Daniel Minchoni, que é o selo do burro, é o selo de um homem só. O Daniel faz tudo naquela editora. Ele diagramou, revisou, fez a capa, fez tudo. A foto é linda. A foto é incrível. Eu tô com inveja que você não me chama. No próximo livro a foto é sua, hein? E aí a gente reuniu meus textos, publicou, e a poesia me levou até a Argentina, cara. Argentina? Na feira de livros lá de 2014, se eu não me engano, 2013 ou 2014, teve uma feira que os homenageados eram poetas de São Paulo, era a cidade de São Paulo. Então foram convidados alguns poetas para ir para a Argentina, fazer sarau, falar suas poesias lá, e eu estava nesse lugar. E o tratamento da Argentina com o Brasil, muda alguma coisa? A visão do nanismo lá? Ou cara, não? Nas pessoas em geral, que você sente no olhar? Eu, na rua, no dia a dia, não sentia tanto olhar, sabe, de diferença andando pela rua e tudo mais. Eu acho que era até melhor que aqui no Brasil. No Brasil tem essa coisa do bom humor, né? Lá não, eles olhavam, tratavam normal e seguiam o caminho. Agora, na Espanha, eu senti uma dificuldade, cara. É impressionante, porque é um país de primeiro mundo, na Europa. Primeiro, não tem muita acessibilidade, as calçadas não tem rampas de acesso, não tem... Todos os lugares... O nanismo, ele precisa de algumas... A gente acaba utilizando as adaptações dos cadeirantes, né? Mas... Até porque o nanismo, ele é muito... Como existem mais de 200 tipos de nanismo, tem muita especificidade, né? De um pro outro. Então, muita diferença de altura, diferença de comprimento de braço. Não dá pra fazer um padrão de acessibilidade para o nanismo, porque ele é muito específico, mas cada tem que tipo. Ter banheiro, tem que ter banheiro acessível, tem que ter cadeirante, tem que ter... A gente usa essas adaptações dos cadeirantes, o caixa eletrônico, né? Caixa eletrônico, essas coisas. Bebedouro. Exato. E lá na Espanha não tinha muito? Na Espanha não tinha muito, tudo é muito degrau. Nem pra cadeirante também. Pra cadeirante não tinha. E eu sentia o olhar das pessoas na rua, sabe? Entendi. Era muito diferente o olhar, assim. E a gente tava com uma companhia de teatro e circo, que tem pessoas com deficiência. Então andava eu, um cadeirante junto, as pessoas olhavam meio estranho, sabe? Parece que não é comum no dia a dia você ver alguém assim na rua. Eu fiquei impressionado por ser um país da Europa, por ser um país de primeiro mundo, mas é que eles ficaram muito presos à história também, né? Muito presos à arquitetura muito antiga, eles não foram se reinventando, tudo é muito degrau, tudo é no subsolo, tudo é muito... Você não tem acesso, todos os restaurantes têm escada, o banheiro, todos os restaurantes que eu fui, o banheiro era embaixo e tinha escada. Não tinha acesso para cadeirante, não tinha. Levava seu piniquinho. Não, pra mim era tranquilo. Pra mim era tranquilo, mas pro meu amigo já era complicado demais. Um amigo era uma companhia que tem 2 meninas com síndrome de Down, um cadeirante, uma menina com uma deficiência intelectual, e a gente mistura circo, dança e teatro. É um espetáculo que eu faço desde 2012. Não canto. Vou lançar um CD e eu vou entregar. Vou entregar só pro Luiz o CD, porque ele acha que eu canto, ele acha que eu sou cantor. Beleza, meu, muito obrigado pela entrevista aí. Você quer falar mais alguma coisa assim? Não, é isso, me acompanha os passos dos pequenos aí que estão mudando. Tem meu site, giovanniventurini.com.br, Giovanni com 2 N's e I. Acompanha meu livro também, eu lancei... tem um recado sim. Como é que chama o livro? O livro chama-se A Não Ser, e eu acabei de lançar o audiolivro. O livro físico eu lancei em 2015. E esse ano agora eu lancei o audiolivro para chegar em mais pessoas aí. Então sou eu narrando as minhas próprias poesias, é bem interessante. E acompanhem lá. Solta uma poesia só pra gente. Pode ser aquela? A clássica? Clássica. Acima de tudo e abaixo de todos, sou anão. Até mesmo acima do meu banco ou quieto no meu canto, continuo pequeno cidadão. E anão nada mais é que um ser gigante por dentro, alguém que esqueceu de crescer por fora, que inverteu o sentido e o significado de vir e ir embora, de crer, de ser, de crescer. Todos crescem, menos nós, cordas infindas em nós. Somos eternamente imensos, em prosas, em versos. Não vejo diferença entre os anões e os demais, a não ser os banais, a não ser a indiferença de ser grande, a não ser gigante. Portanto, gigantes de mais nada, gigantes de qualquer coisa, adiante e diante do mundo, somos gigantes de tudo, como todos. Valeu, Rádio Flux. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Valeu, cara. Obrigado. Falei.